Na obra Vidas Surpreendentes, Mortes Insólitas da História de Portugal, o autor, Ricardo Raimundo, aborda histórias de vidas de alguns nomes da história de Portugal que na hora de morrer se encontraram perante situações caricatas. Nesta obra, portanto, Vidas Surpreendentes, Mortes Insólitas da História de Portugal, procurei abranger personalidades de toda a história de Portugal, desde a Idade Média, desde os inícios da fundação da nacionalidade, como atesta logo a primeira figura que nos aparece na obra, o caso de Martim Muniz, e até já, portanto, bem dentro do período contemporâneo, com o caso de Joaquim Agostinho, ainda na lembrança de muitos dos portugueses. Foi sobretudo uma tentativa de captar toda a história de Portugal, desde os mais variados setores, não ficando só por as chamadas figuras da história de Portugal, os reis, rainhas, mas também outras figuras da sociedade que se destacaram a nível cultural, a nível da literatura, a nível também das ciências e também a nível do desporto. Isso resulta do próprio interesse que eu sempre vim desenvolvendo pelo estudo da história da morte. Por que não tentar tornar um tema que, por norma, é um pouco denso e que todos nos causa um certo desconforto pensar na morte, porque não aliar se calhar, uma dimensão um pouco mais descontraída, pensar um pouco nas mortes que ocorreram de forma insólita, muitas das vezes quase disparatada. E foi precisamente isso que se pretende retratar neste livro, que é procurar encontrar alguns portugueses que se destacaram, cujas obras se notabilizaram não só a nível nacional, mas também além fronteiras, e que no momento de morrer conheceram o seu fim de vida de uma forma algo inesperado. Esse inesperado resulta não só da própria forma como aconteceu. Estou, por exemplo, a lembrar-me do caso do Almirante Reis, uma figura que estava envolvida na Revolução do 5 de Outubro, que iria implantar a República em Portugal. Seria ele que iria comandar as tropas portanto, a Marinha, que desde o Rio Tejo iria entrar em Lisboa e subjugar as tropas afetas ao regime monárquico, que quando surgiu um boato que a revolta não iria a lado nenhum, portanto, iriam ser assassinados, acabou por desmobilizar as suas tropas e, antes de esperar pelos resultados, acabou por se suicidar. Acaba por ser uma morte, de certa forma, insólita. E o outro tipo de casos que também estão refletidos neste livro resultam ou melhor, considerei-as insólitas pelo facto de não refletirem a grandeza e a importância que as personagens tiveram em vida. Inicialmente, quando comecei a desenhar o livro, tentei fazer um exercício de memória e lembrar-me que personalidades é que eu conheço da história de Portugal que tivessem tido uma morte insólita. E confesso que só me veio uma à memória, que foi o caso do Martim Muniz, mais conhecido, que deu a vida entalado nas portas do castelo da cidade de Lisboa para permitir a Dom Afonso Henriques entrar na cidade e conquistá-la. A partir daí desconhecia e foi o primeiro método de investigação que utilizei foi muito simples. Um dia, quando ia a caminho da Biblioteca Pública do Porto, decidi ir a pé e olhar para o nome da rua em que me encontrava. Na altura, creio que era a rua Júlio Diniz. Olhei para o nome da rua, Júlio Diniz, por baixo, poeta escritor do século XIX. E imediatamente comecei a tomar nota de todos os nomes pelas ruas onde fui passando. E esse foi o meu primeiro método de investigação, para conseguir chegar a alguns nomes. A isso depois associou-se a consulta de enciclopédias de caráter generalista, aprofundado com o conhecimento já de algumas
de outras personalidades através da documentação na Biblioteca Nacional. Foi através da recolha de todo esse conjunto de informações que depois consegui chegar a esta obra. Vidas surpreendentes, mortes insólitas da história de Portugal, de Ricardo Raimundo, é publicado pela Esfera dos Livros, que oferece 10 exemplares desta obra para o passatempo de hoje. Para se habilitar a ser um dos vencedores, a sua participação deve ser uma das 10 primeiras corretas, com a resposta à pergunta: qual o ano da morte de Pedro Spano, o único Papa português? O nosso e-mail é lermais, lermelhor, @filbox.com. Boa sorte e boas leituras.